Videoaula de hoje, mudanças de marcha. Todo mundo tem dificuldade quando vai trocar as marchas. O primeiro erro que nós cometemos é a força desproporcional que nós usamos no câmbio. Cada troca de marcha parece que nós vamos arrancar o câmbio na mão. O primeiro erro é a força desproporcional. O segundo erro é ainda pior. Com o carro em movimento e nós queremos dar aquela olhadinha para olhar para baixo para ver aonde está a marcha. Quem faz aula na Perfect nunca mais vai olhar para baixo, porque eu coloco um colete cervical no pescoço do aluno, o aluno nunca mais olha para baixo. Brincadeira. Vamos conhecer então como é que funciona o câmbio das marchas. A primeira dificuldade que nós temos com o câmbio é porque nós fechamos a mão no câmbio e toda a força que nós temos, nós despejamos do braço ao câmbio. Então, cada troca de marcha, parece que nós vamos arrancar ele fora. Para frente, para trás, clé. E cada troca de marcha, meu Deus do céu, parece que o câmbio vai sair na mão da gente. E o câmbio das marchas, ele é um bracinho de bebê. Ele é delicado. O câmbio das marchas, ele sai da fábrica para ser trocado com um dedinho. Você pode pegar um Fusquinha. Você pode pegar um carro novo, como é o meu aqui, o Argo. Ele sai da fábrica e ele é testado para você utilizar somente um dedinho. Olha só o exemplo, ó. Encaixei o dedo aqui, ó, com um toquinho para frente, ó, clec. Ele acabou de engatar a marcha. Com um dedinho, ó, clec. Ele acabou de desengatar a marcha. Para trás, a mesma coisa, ó. Um dedinho, ó, clec. Ele vai engatar a marcha. E para frente com um dedinho, ó, clec, ele também irá desengatar. Eu estou fazendo esse exercício com o carro desligado. Com ele desligado, eu não preciso acionar nenhum pedal. Não vai estragar o carro. Se você achar que vai estragar o seu carro, aperte o pedal da embreagem e faça o mesmo teste, ó, com um dedinho. Ele vai engatar. Com um dedinho, ó, ele vai desengatar. Com um dedinho, ele vai engatar. Com outro dedinho, ele vai desengatar. Então, o câmbio das marchas, ele tem 3 movimentos. Para frente, no meio e para trás. Quando ele estiver centralizado ao meio, como ele está agora, significa que ele está em ponto morto. Quem anda de carro fala ponto morto. Quem anda de moto fala neutro. Um nome indiferente. O que você precisa entender? Quando o carro estiver em ponto morto, ele vai estar com a marcha desengatada. E quando ele estiver em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou a ré, ele vai estar engatado. Quando ele estiver em ponto morto, ele vai estar desengatado. Quando ele estiver em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou a ré, ele vai estar engatado. Hoje no Brasil, já existem carros com sexta marcha. Vou dar um exemplo. O Onix já sai com a sexta marcha. Esse aqui é um câmbio de 5 marchas, que faz o carro andar para frente, e a ré, que faz ele andar para trás. Então ele tem somente 3 movimentos. Ó. Como ele está no meio aqui agora, ele está desengatado. Então a função do câmbio é engatar e desengatar. A função do câmbio é engatar e desengatar. E a maioria do pessoal não sabe disso. A maioria do pessoal, quando quer trocar de primeira para segunda ou de segunda para terceira, traz a marcha direto. E o que acontece? A marcha nem deu tempo de desengatar uma marcha, como é que ele vai entrar outra marcha? Na maioria das vezes, o câmbio enrosca. Ele enrosca e nós colocamos a força. Ele enrosca e nós colocamos a força. Ele está falando para você, não é assim! E você insiste. Não é assim! E você insiste. O que vai acontecer com o câmbio? Ele quebra. Câmbio das marchas é um bracinho de bebê. É para usar com delicadeza. Usou a brutalidade, usou a força, ele quebra. E a parte mais cara em manutenção do seu carro é o câmbio das marchas. Se você tiver que mexer no câmbio das marchas, pode preparar o seu bolso que a coisa vai ser salgada. Vamos aprender então como utilizar as marchas corretamente.
O primeiro erro é a força. Nós fechamos a mão, toda a força que nós temos no braço, nós despejamos aqui, ó. Clec, clec. Meu Deus do céu, não é assim que troca de marcha. O primeiro erro é a força. O segundo erro é ainda pior. Nós queremos dar aquela olhadinha com o carro em movimento. E às vezes 1 segundo, 2 segundos, quando você voltar, não dá mais tempo de reagir. Então vamos aprender da maneira correta. O segredo das trocas de marchas é a palma da mão. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Olhar para a marcha muda a marcha? E por que que nós insistimos em querer olhar para a marcha? O que muda a marcha é a mão. Agora existe um segredinho que ninguém explica nas autoescolas, que é o que eu vou passar para vocês agora. Todo o segredo da troca de marcha é você trocar as marchas com a mão aberta. Você nunca mais vai fechar a mão na hora de mudar de marcha. Todas as trocas de marchas têm que ser feitas com a mão aberta. Vou dar um exemplo. O câmbio ele só faz 3 movimentos, para frente, no meio e para trás. Quando for para frente, você vai utilizar somente a palma da mão. Nunca mais você vai fechar a sua mão no câmbio. Todas as trocas de marchas têm que ser feitas com a mão aberta. Agora, para o seu cérebro identificar como funcionam as marchas, a mão aberta ela só vai engatar terceira, ponto morto e quarta. Ponto morto, terceira. Ponto morto e quarta. Por que que você vai fazer isso com o seu cérebro? Porque quando você for engatar ou desengatar, você errou, o câmbio vai rejeitar. Quando ele rejeitar, ele está te falando, não é assim. Você tem que voltar a marcha no ponto morto para ela terminar de desengatar, para você poder levar a marcha novamente. Então, olha só, para frente, somente a palma da mão, ó, encaixou, levou para frente, ó, você vai ouvir um barulhinho no motor agora, ó, clec. Ele acabou de engatar. Como a minha mão está reta, ele acabou de engatar a terceira marcha. Para trás, nós colocamos a palma da mão. Não, você vai colocar somente 3 dedos. Você não vai mais encostar a sua mão no câmbio, porque encostou é instinto da gente, nós vamos colocar a força. Então, com a ponta dos dedos, ó, clec, ele acabou de desengatar. Com a ponta dos dedos agora, ó, com a mão reta, clec, ele acabou de engatar a 4ª marcha. Então, toda vez que você estiver com a mão reta, ó, no meio, clec, neutro, ele desengatou. Com a mão reta para frente, ó, clec, ele acabou de engatar a terceira. Com a ponta dos dedos no meio, clec, ele acabou de desengatar. Com a ponta dos dedos para trás, clec, ele acabou de engatar a 4ª. Com a palma da mão, clec, ele acabou de desengatar. Então a função do câmbio é engatar e desengatar. Na nossa cabeça só existe primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a ré. E está errado, porque a sequência correta é primeira, ponto morto, segunda, ponto morto, terceira, ponto morto, quarta, ponto morto, quinta, ponto morto e ré. O câmbio leva um tempo para engatar e outro tempo para desengatar. Quando você traz direto, ele rejeita. Forçou, ele vai quebrar. Então, ó, vamos recordar. Com a mão reta, como ele está aqui agora, levou para frente, ó, clec, engatou a terceira. Coloquei no meio com a ponta dos dedos, ó, clec, ele desengatou. Com a ponta dos dedos, puxei para trás, ó, quarta. Com a palma da mão, ó, clec. Isso vai fazer toda a diferença. Tem que treinar primeiro com o carro parado, para depois você conseguir fazer com o carro em movimento. Todo mundo, quando entra no carro, o câmbio agora está centralizado ao meio. Todo mundo, quando entra no carro e vai conferir o ponto morto, eles fecham a mão e balançam o câmbio para o lado. Todo mundo faz isso, mas não é errado. Todo mundo fala que é errado, não é. Vou te explicar o porquê. O ponto morto, ele fica entre a marcha de número 3 e a marcha de número 4. Ele está centralizado agora exatamente no meio. Toda vez que ele estiver centralizado no meio, ele vai possuir uma folga lateral de uma ponta a outra. Olha só, ele está em ponto morto, aí é permitido fechar a mão,
e você confere se ele tem a folga grande, ó. Olha como a folga é grande. Ele está solto, ele está desengatado. Agora eu vou colocar minha mão reta e vou levar para frente, ó. Clec. Ele acabou de engatar a terceira marcha. Se eu fechar a mão e tentar balançar ele para os lados, a folga é menor, porque ele está engatado. Quando eu colocar ele no meio novamente, ele acabou de desengatar. Se eu balançar ele para os lados, olha como a folga é grande. Vou colocar a quarta, ó, com a ponta dos dedos agora para trás, ó, ele acabou de engatar. Se eu fechar a minha mão e tentar balançar para os lados, ele vai ter uma folga, mas é menor, porque ele continua engatado. Vou colocar no ponto morto, ele desengatou, ó. E por que que o ponto morto tem essa folga grande? Imagina que o câmbio, ele é um quadrado. E esse quadrado, ele vai ter três lados, ó. Lado esquerdo é o lado do motorista. Centro é onde ele está aqui agora, ó, é o meio do carro. E o lado direito é o lado do passageiro. Por que que eu estou te explicando isso? Porque o ponto morto ele tem três posições. Lado esquerdo, que é o lado do motorista. Centro, que é o meio do carro, onde ele vai ficar o tempo todo. E lado direito, que é o lado do passageiro. Por que que você tem que compreender esta folga? Porque na hora de você colocar primeira, terceira e quinta, a palma da mão vai fazer toda a diferença. Todo mundo que começa a dirigir, fecha a mão e leva a marcha para frente. Ele imagina que ele está colocando a primeira marcha, mas ele não sabe quantas vezes ele colocou uma terceira marcha achando que estava colocando a primeira. E aí eu pergunto para vocês, o carro arranca em terceira marcha? Não arranca. Ele só arranca se ele estiver em primeira marcha. É obrigatório sair em primeira marcha, principalmente quem está começando a dirigir. Vou voltar lá no ponto morto, ó. Desengatou. Então o segredo é a palma da mão. Quando você aprender a utilizar a palma da mão, nunca mais você vai precisar olhar para o câmbio. Por quê? São três posições da mão. Quando você deixar a mão reta, ele vai entrar terceira, morto e quarta. Quando você colocar a mão de lado, a mão continua aberta, mas ela vai posicionar de lado. E aí eu faço uma brincadeirinha com os alunos da Perfect. Eu falo assim, você tem que dar um tapinha. E aí eu brinco também, se você me bater, eu vou na delegacia do homem, ao Chico da Penha. O que é essa piadinha? Para você entender que a primeira, ela tem que colar para o lado do motorista. Você tem que deixar a mãozinha reta. E eu vou falar para você, dá um tapinha. O que é o tapinha? Ó, ela vai colar. Ela está em ponto morto, ó, e ela vai colar para o lado do motorista. Quando eu levar a marcha para frente, ó, continuo com a mão aberta, porque não é necessário força, é necessário o jeito. Encostou, levou para frente, é a primeira marcha. Agora ela foi engatada corretamente, ó. Ela encosta para o lado do motorista e ela segue para frente. Esta é a primeira marcha. Agora, quando você for trocar de primeira para segunda, nós pegávamos com a mão fechada e ó, trazíamos direto. Primeiro que ela enrosca e depois que ela cai em quarta marcha. Dificilmente você ia conseguir colocar uma segunda, porque a sua mão está reta. Você vai trazer o câmbio para o meio. Primeira e segunda, coloquei em ponto morto, ela fica para o lado do motorista. Ou seja, tem que estar com o tapinha, com a mão aberta, virada para o lado do motorista. Encostei, ó, dei o tapinha para frente, é a primeira marcha. Quando você for trocar de primeira para segunda, é a mesma coisa, ó, mão aberta, você dá o tapinha, ó, por que o tapinha? Porque ela vai permanecer encostada para o lado esquerdo e a marcha vai fazer o quê? Desengatou, que é o ponto morto, e engatou, que é a segunda. Não adianta você vir direto que ela vai enroscar. Ela nem dá tempo de desengatar uma marcha, como é que você vai engatar a outra? Por isso que os carros dão tanto problema no câmbio e ninguém entende o que acontece. É o mau uso. O câmbio é feito para não dar defeito, desde que você use ele de maneira correta. Engata e desengata. Engata e desengata. Mas aí você vai falar, Alex, com carro em movimento eu vou conseguir fazer isso?
treinando, você vai, porque cada vez você vai ganhar mais agilidade. Olha só, ele está em segunda agora, e eu vou voltar ele para a primeira. O segredo é a palma da mão, ó. Dei o tapinha, ela colou para o lado do motorista. Desengatou, que é o ponto morto, e levei para frente, é a primeira. Sempre vai ser assim. Vai trocar a marcha, tapinha, morto, segunda. Ela desengata e engata. Desengata e engata. Estou em segunda, quero voltar para a primeira, ó. Tapinha, ela colou para o lado do motorista, ponto morto e primeira. Independente se o seu carro tem a ré do lado da primeira, ele vai ter um sistema de segurança, que ele é ou de apertar como se fosse uma mola, que é a maioria dos carros da Volkswagen, ou ele vai ter uma argola, que é a trava de segurança. Por isso que eu te ensino a colocar a mão aberta. Você nunca vai correr o risco de engatar uma ré no lugar da primeira, porque a sua mão vai estar aberta. Novamente, ó, dei o tapinha, morto, segunda. Seguiu essa regra, nunca mais você vai precisar olhar. Seu olhar vai estar sempre adiante. Agora, quando você for de segunda para terceira, você só vai mudar a posição da mão. Terceira e quarta, você vai posicionar a mão reta, mas ele vai fazer o cleque, cleque, que desengata e engata do mesmo jeito. Alguém já pensou em tudo isso para nós. Olha a mãozinha aberta, ó. Que marcha que é aqui, ó. No meio, ele já desengatou, ele está em ponto morto. Mas olha como ele já parou retinho. Você só leva a sua mão reta, ó. Cleque. E agora ele está em terceira. Mantive a mão reta, ó. Cleque. Ele desengatou, está em ponto morto. E com a pontinha dos dedos novamente, ó. Cleque. Ele acabou de engatar a quarta. Vou voltar para a terceira, ó. Mão reta. Cleque. Ponto morto. Levei a mão reta. Cleque. Ele está em terceira. Ele está em terceira novamente. Agora, ó. Todo mundo se enrosca quando tem que colocar de terceira para segunda. Por quê? Fecha a mão no câmbio e traz a marcha direto. Jamais ela vai entrar uma segunda. Qual é a maneira correta? Vamos voltar lá novamente, ó. Neutro, que ele desengatou, e terceira. Para voltar de terceira para segunda, tem que ser em dois tempos também. Ponto morto, ela vai desengatar. E aí o segredo da mão. Tapinha para trás. Nunca mais você vai errar e nem ter que ficar olhando, porque você vai lembrar da palma da mão. Vou colocar novamente a terceira, ó. Neutro, ela desengatou. Levei reto, ó. Terceira, faça o teste no seu carro. É simples assim, é um bracinho de bebê. Se forçar, vai quebrar. Vamos para a quarta agora, ó. Neutro, quarta. Agora de quarta para quinta. Vou desengatar. Quinta e ré, na maioria dos carros no Brasil, elas ficam do lado direito. Existem algumas exceções, que são alguns carros que têm a ré do lado da primeira. Esse câmbio aqui, ele tem a quinta e a ré do lado do passageiro. Então eu faço uma brincadeirinha. Quando você vai colocar a quinta e a ré, eu faço uma brincadeirinha, uma piadinha, que você tem que quebrar o pescocinho do frango. Coitadinho do frango, não tem nada a ver com isso. É só uma piadinha, é só uma brincadeirinha para você ficar expert em quebrar o pescocinho do frango. Por quê? Quando você for colocar a quinta e a ré, você vai deixar a sua mão reta, mas o que vai mandar é o polegar. Você tem que quebrar o pescocinho do frango, ó. Clec! Ela vai bater para o lado do passageiro. E depois você vai levar para frente, ó. Aí ele engatou a quinta marcha. Se você quiser desengatar a marcha, simplesmente um tapinha e ela já vai parar em ponto morto centralizado ao meio. Os engenheiros estudaram tanto para fazer um carro, não foi à toa. Alguém já pensou em tudo isso para nós, só que nós não temos o conhecimento e aí queremos usar a brutalidade. Cada troca de marcha vai arrancar o pescocinho do frango. Vamos conhecer então agora a ré. Existem 3 tipos de marcha ré. Carros da Volkswagen, a maioria deles, parecem uma mola. Você aperta, joga para a direita e puxa para trás. Outros carros vão ser igual a esse aqui, ó. Ele vai ter uma argolinha, você tem que erguer a argola. E alguns carros, ele vai ser direto. Você quebra o pescocinho do frango, já puxa para trás. Olha só.
O meu tem argola. Então eu vou posicionar a minha mão, ó, mas o que vai mandar é o polegar, ó. Quebrei o pescocinho do frango. Mas se eu tentar puxar para trás, ó, ele não vem. Porque o meu carro só engata ré se a argola estiver erguida. Alguns carros você vai trazer, já vai trazer direto e ele vai engatar. O meu carro você tem que fazer um gancho, ergue a argola, quebra o pescocinho do frango para o lado direito. Só que quando você engatar a marcha ré, o barulho que ela vai fazer é diferente. Ela vai fazer tipo uma raspada. Comece a observar quando alguém for sair da garagem, alguém for manobrar de ré, que o barulho é diferente. Escute o barulho, ó. Clec. Parece que ela raspou. Mas na verdade, por que o carro faz isso? Quando você coloca primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, o motor do carro vai girar para o lado direito. Quando você colocar a marcha ré, ele tem que inverter o motor. O motor tem que girar para o lado esquerdo para ele vir para trás. Ou seja, se ele não fizer esse cleque, é a mesma coisa dele falar para você, não entrou a marcha ré. Então temos que ficar atento a treinar o ouvido para ouvir o barulho. Na hora de tirar da ré, nós queremos fazer força, erguer a argola, e é uma força incrível. Olha a força que eu vou fazer, palminha da mão, ó. Você vai falar assim, ah, mas é o seu carro que é novo. Qualquer carro é assim. Se você pegar um fusquinha e der o tapinha, a marcha é programada para parar em ponto morto. Olha só, mão aberta, para frente, cleque, ele engatou a terceira. Se eu der um tapinha, ela vai parar exatamente em ponto morto, porque alguém já pensou em tudo isso. Errou a marcha, você tem que voltar no ponto morto. Dei o tapinha para a esquerda, puxei para trás, ele entrou a segunda marcha. Se eu der um tapinha para frente, ela vai parar em ponto morto. Quebrei o pescocinho do frango para a direita, levei para frente, ele entrou a quinta marcha. Se eu der um tapinha, ela vai parar em ponto morto. Fiz o gancho, quebrei o pescocinho do frango, escute um barulho. É diferente o engate da marcha ré, ele vai te avisar que o motor inverteu. Para desengatar, somente um tapinha e ela vai parar exatamente em ponto morto. Falamos da posição das marchas, então cada marcha existe uma posição de mão. Ó. Tapinha para o lado esquerdo, para frente é a primeira, no meio é o ponto morto, para trás é a segunda. No meio é ponto morto, para frente é a primeira. Então lembre somente da palma da mão. Morto, segunda. Morto, primeira. Morto, segunda. Quando for de segunda para terceira, só vai mudar a palma da mão. Morto, terceira. Morto, quarta. Morto, terceira. Morto. Quando for quinta e ré, na maioria dos carros, quebra o pescocinho do frango para frente, quinta. No meio, morto. A ré do meu carro, esse aqui é um Fiat Argo. Ergo a argola, quebra o pescocinho do frango, escutem o barulho. É diferente, ele vai inverter o motor. Para tirar da ré, somente tapinha e ele vai desengatar. Mais uma dica, Perfect, direção segura. Deixa seu joinha, compartilha, ajuda essa informação a chegar a mais pessoas e Deus abençoe a todos.